Fim da angústia para a família de Jerônimo Justino Silva, de 43 anos, que sumiu no Rio Gramame quando comemorava o aniversário com a esposa e amigos. O corpo dele foi encontrado no início da manhã de hoje. Vanessa Costa está ao vivo e traz para a gente agora mais detalhes, infelizmente, né, Vanessa, desse desfecho trágico para alguém que estava comemorando o dia do nascimento e justamente nesse dia, infelizmente, encontrou a morte. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Jomar, para você, para toda a nossa Paraíba. A gente fala aqui de frente do Instituto de Polícia Científica, atualizando exatamente essa questão. O corpo de Jerônimo Justino da Silva, de 43 anos, permanece aqui. Ele foi trazido por volta das 7h30 da manhã, entre 7 e 7h30 da manhã, pela viatura do próprio Instituto de Polícia Científica. Em buscas do Corpo de Bombeiros, o corpo foi encontrado às 5h20 da manhã. Nós acompanhamos desde ontem toda essa situação. Então, já no início da manhã de hoje, trouxemos a resposta de que ele havia sido encontrado e, apesar do desconforto, do sentimento de luto, é uma resposta à família. Após mais de 36 horas de buscas, homens como mergulhadores, em jet skis, homens por terra, apoio do Acauã, drones, uma equipe realmente mobilizada de forma ininterrupta por 36 horas seguidas para tentar solucionar e encontrá-lo. Foi quando tudo aconteceu na manhã de hoje, por volta das 5h20 da manhã, ele acabou emergindo na água muito próximo ao local onde ele se afogou, lá no Rio Gramame, na Barra de Gramame Norte, onde tudo aconteceu na tarde da sexta-feira. De lá para cá, ele foi trazido para o Instituto de Polícia Científica, chegando aqui, passa pelos exames, pelos procedimentos legais para poder identificá-lo, para poder criar um laudo pericial, um laudo de um papiloscopista, que é um especialista em diagnosticar ali a causa-morte. A família, inclusive, traz alguns questionamentos, se ele de fato teria pulado, se ele teria caído, tem um desconforto em relação ao que de fato aconteceu no sentimento da família. Inclusive, na tarde de ontem, nós conversamos com o pai de Jerônimo, que tem algumas informações sobre esse sentimento que a família carrega até o momento. Vamos acompanhar. Ele não sabe nadar, não sabia nadar. Aí estava sentado no barco, os três, o casal e ele. Aí o barco estava amarrado e depois o barco se soltou. Ninguém sabe que soltou. Então desceu para dentro d'água. Aí então o barco está solto. Ela pulou e o outro, o cara que estava com ela, o rapaz, o homem, e ele com medo, a mulher dele veio trazer a chave do carro e guardar a bolsa dele. Então, o pai de Jerônimo traz um pouco desse sentimento para a gente, do que a família se desgasta nesse momento para tentar entender. Uma atualização que nós trouxemos na manhã de hoje, no Correio Manhã, é que a jangada estaria sim presa à margem. É um costume, todas as jangadas postas, é um costume dos pescadores, das pessoas que possuem esse tipo de aparelho, deixar ela presa acorrentada à margem. Porque a jangada, ele é um veículo leve e por ser leve, se ele estiver solto, a própria água, o fluxo da água pode carregar. Então elas são presas com correntes. Surgiu uma informação hoje pela manhã que essa jangada foi solta, não foi a corrente que rompeu. Inclusive nós temos imagens, nós mostramos ali a corrente da jangada de fato inteira, mas ela teria sido solta. E no momento dessa soltura, Jerônimo, ao perceber que estava ficando distante da margem, ao perceber a situação de insegurança, ele acabou pulando para tentar retornar, para tentar se segurar em algum local que tivesse terra firme, já que a profundidade lá no Rio Gramame pode chegar entre 5 até 9 metros. Então é realmente bastante fundo em alguns pontos e acabou não conseguindo. Nessa situação, infelizmente, ele acabou se afogando e então as buscas se intensificaram até a manhã de hoje, quando tivemos uma resposta. Hoje pela manhã nós também conversamos com o capitão Demilson, que comandou essa operação na manhã de hoje e trouxe para a gente um pouco do trabalho do Corpo de Bombeiros. Vamos acompanhar. Foi um serviço de aproximadamente 36 horas, né? A gente utilizou todos os recursos que a gente tinha, viaturas, embarcações, aeronaves. Então foi um trabalho bem complexo. Começamos de 4h30 da manhã as nossas buscas hoje e aproximadamente 5 horas a gente conseguiu encontrá-lo, bem próximo ao acontecido, né? Onde ele se afogou. A gente
acredita que ele possa ter ficado preso em banco de areia ou até em raízes também, que aqui é um local de mangue. Então isso fez com que ele não se locomovesse tanto, apesar de ter uma correnteza muito forte aqui. Com esse trabalho do Corpo de Bombeiros, o local foi liberado, a área de isolamento foi liberada, o corpo seguiu para cá para ser periciado e para tentar, então, trazer alguma resposta também a essa família. Nós temos, inclusive, uma fala que traz uma denúncia com relação a esse ocorrido de uma pessoa que preferiu não se identificar, mas que levanta algumas questões que foram incluídas no relato que a família trouxe à própria polícia que esteve no local também para fazer a segurança dessa situação. Vamos acompanhar. Assim que cheguei aqui no local, um senhor de bermuda, que é pescador aqui da área, disse que o barco estava acorrentado, bem amarrado. E ele fez até o teste aqui perto da família. Ele, segundo ele, que a polícia vai ter que investigar, ele mesmo que se declarou, ninguém perguntou nada. Ele disse que soltaram o barco. Foi uma pessoa lá que ninguém sabe quem foi, nem a família sabe. Como eu estava do lado, ouvi. Ele disse que o barco estava bem amarrado, não tinha como o barco sair. Ele mesmo disse que foi uma pessoa lá e soltou o barco. E o barco foi de mundo afora. Quem soltou a jangada estava na jangada com o Jerônimo ou foi uma quarta pessoa? Quem soltou foi essa quarta pessoa. Quem foi com o falecido só foi um casal e ele. E a esposa ficou dentro do carro. Ninguém está dizendo que ninguém matou, mas que existem fatos que podem ser ilusitados, né? Ou inusitados. Tá? Se alguém confessa na frente da família que alguém desamarrou, ele vai ter que provar perante o delegado, né? Denúncia, inclusive, muito séria, que deve ser ouvida com cautela, observada e cabe, então, ao trabalho da própria polícia em investigação, as próprias respostas que um laudo pericial podem trazer para a gente, entender o que de fato teria acontecido nessa ocasião, ouvindo as famílias e dando continuidade, para que o luto dos irmãos, da esposa, da filha de 10 anos, que Jerônimo deixa aqui de um outro relacionamento, seja respeitado. Acima de tudo, é uma família bem grande, todos eles estiveram presentes em todos os momentos dessas buscas. Nós nos comunicamos com eles várias vezes, gentilmente nos atenderam, mas a gente também respeita esse sentimento de perda, de luto, e a gente sempre se solidariza com a família das vítimas, porque de fato é uma fatalidade o que aconteceu na tarde da terça-feira. O corpo dele, assim que liberado, a família tem a intenção de realizar o sepultamento no cemitério do Cristo, aqui da cidade, mas esses trâmites só serão realizados após a liberação do corpo. A gente segue acompanhando esse e os outros casos da nossa cidade aqui no Correio Verdade. Omar? Ok, obrigado, Vanessa, pelas informações. Minha gente, que tristeza, né? Que infelicidade para essa família, né? No momento em que estavam aí comemorando o nascimento, o aniversário, e é nesse dia que a morte vem e leva aquele que estava comemorando o dia em que nasceu. Que tristeza! E fica marcado de uma maneira a data, né? Porque as datas se confundem, né? O dia do nascimento e o dia da morte, né? Que Deus aí, em sua infinita misericórdia, traga o devido consolo à família desse cidadão, né? Que comemorando, né? Lá no Gramame aconteceu, infelizmente, essa infelicidade. O detalhe é que ele não sabia nadar, né? Meu Deus do céu, que coisa! Mas são coisas da vida, né? Fazer o quê?